Levantamento pro Van Persie. Van Persie de cabeça. Robin Van Persie empata o jogo na Bahia. O maior artilheiro da Laranja Mecânica recebe o carinho dos companheiros. O jogo é duro. Sim, o amor está no ar e estamos começando agora uma série especialíssima de 5 programas sobre o nosso amor. A Copa das Copas, a Copa de nossas vidas, a melhor Copa de todas, a Copa do Mundo de 2014. Meu nome é Gustavo Angeléias e estou aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Primeiramente, estamos chegando aqui para arrepiar, igual o Oea. Até hoje a gente escuta isso, não tem pessoa que não se arrepie. Estamos chegando aí para surpreender, para fazer com a mesma falta de noção e falta de critério e falta de sentido que a Copa de 2014, a Copa das Copas. Eu queria aproveitar esse momento para falar que ela tinha que começar no dia 12 de junho. Hoje, por acaso, é dia 12 de junho, são 6 anos que a gente conheceu o amor das nossas vidas. Copa do Mundo, eu te amo muito, você não tem noção do quanto que eu te amo. Copa do Mundo, você é o amor da minha vida. Eu não quero viver mais sem você, eu não quero te deixar, eu nunca vou te esquecer. Você tá sempre no meu coração, tá bom? Hoje, para os brasileiros normais, é dia dos namorados e a noite dos solteiros, mas aqui no Armário da Bola é dia de comemorar a Copa do Mundo realizada aqui em solo Tupiniquim. Dia 12 de junho de 2014, a bola rolava em Itaquera para iniciar aquele que ficou conhecido como Carnacopa. 31 dias em que o clima de loucura, lascívia, inebriação e gritos de gol de seleções aleatórias abraçados em estrangeiros perdidos tomaram conta do país. Nesse e nos próximos 5 episódios, vamos revisitar as partidas, as histórias, as decepções e alegrias desse período que tanto marcou as nossas vidas e de todo mundo que viveu. A cada programa, uma fase da competição e um tema específico. Hoje, vamos tratar da primeira fase e das zebras que correram soltas aqui como se nós fôssemos a África do Sul. O Brasil, já que foi no Brasil, não era zebra, né? Era o quê? Uma capivara? Tava com a bandeira correndo solto. Tava numa bandeira, um tatu-bola. Que era o... Como é que era o nome? Era o Fuleco? Fuleco. Mas assim, extraoficialmente, nosso grande amigo Thiago Lubiana, ouvinte assíduo, inventou um nome melhor, né? Que é Chato Bola. Que é homenagem à nossa chatuba de Mesquita. Exatamente. E ao bicho, né? Então, pô, não tinha como ser um nome melhor. Os próximos episódios a gente vai dizer sobre o que são em momentos oportunos, mas a gente tá preparando muita coisa especial por aqui. Antes da gente ir pro programa, a gente tem que lembrar das nossas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram como @Armário da Bola. Segue a gente lá, dá aquela moral, compartilha, ativa o sininho, manda vídeo de dancinha. No Facebook também tem página. No Facebook também tem página, mas ninguém usa mais o Facebook. Mas segue lá também. Você tem o teu Facebook tá desativado? Vai lá, ativa e segue a gente. Além disso, nosso programa passado, lançamos o nosso especial, que vai voltar aí no programa 20. Mas a cada 10 programas teremos a série 10. E com isso, chegamos ao 1000º play do nosso podcast. Não, e além mais disso, de mil vezes alguém parou e pensou, pô, vou ver o que esses dois babacas estão falando. E aí deu play na gente, então a gente agradece demais aí todo mundo que tá ajudando a gente nesse começo. A gente tá planejando coisas muito legais daqui pra frente e vamos fazer muita coisa. É legal notar também que o programa do Zidane tem 5 dias que estão no ar e já tá batendo 100 plays. É o programa mais rápido a chegar a 100 plays. Então, muito obrigado a você que escutou, você que tá compartilhando a gente aí com os amigos, você que manda aquele feedback, que manda aquele alô pra gente nas redes sociais. Muito obrigado mesmo, de coração. Tem muita gente aí que ouve a gente, que são os nossos amigos e que vem sempre falar com a gente. Mas quem não é próximo nosso, vem falar, cara. Manda mensagem pra gente em tudo quanto é lugar, a gente responde, a gente é doido pra continuar os programas depois que a gente publica. Inclusive, falando em amigos nossos, queria mandar um abraço aqui pro nosso grande Guilherme Santos. Exatamente. Amigo meu desde a época de colégio. E queria dizer aqui, só que queima Santos, ele vai entender. Depois dessa aleatoriedade aí, explica o que é o Armário da Bola. Armário da Bola é nosso projeto. Agora voltou a ser blog, viu? Inclusive, garoto. Depois de dias complicados tentando resolver problemas de servidor, a Armário da Bola está de volta no ar.
publicando textos. Além do podcast, vamos ter textos específicos sobre a Copa do Mundo também. armariodabola.com. Chega lá, vem com nós. Então é isso, vamos à nossa vinheta. Não, peraí. Só faltou explicar o que é, né? O blog onde a gente conta histórias sobre o futebol, sempre pegando camisas de futebol como um gancho e analisando, contando as histórias dos heróis, dos grandes times, dos grandes personagens, sempre analisando o futebol, tanto como esporte, quanto como fenômeno cultural. Simone, roda a vinheta. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vídeo. Sabia não? Não sei o que aconteceu. Luís do Maranhão! Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Nessa nossa série, a gente vai considerar como se fossem 5 episódios que juntos formam o exódia do programa. Então a gente vai fazer o contexto histórico só nesse programa e os outros vão ter temas específicos. A gente vai discutir política, vai discutir história, porque a gente sempre acaba falando disso. Mas o contexto histórico, como conhecemos aqui no Armário da Bola, será dito nesse programa. E em 30 de outubro de 2007 começa o nosso contexto histórico de 2014, porque ali, naquela data, a FIFA, sob o comando de Joseph Blatter, bate o martelo. 7 anos depois, a Copa do Mundo voltaria ao Brasil, 64 anos após a Copa de 1950. 2014 foi o ano internacional da cristalografia, da agricultura familiar e da solidariedade com o povo palestino. No dia 6 de fevereiro, o cinegrafista da Band, Santiago Andrade, foi atingido por um rojão em protesto no Rio de Janeiro. Essa é uma triste consequência dos protestos que balançavam o Brasil desde 2013, que a gente já falou bastante no nosso primeiro programa, lá sobre o Flamengo, e que protestos que tinham como grande mote a questão da Copa do Mundo. Como é que o Brasil ia sediar uma Copa do Mundo com tanta desigualdade, com tanto investimento feito para sediar uma competição desse porte e com o Brasil com tanta desigualdade, as reivindicações justas da população, e essa é uma das consequências disso. Infelizmente morreu o cinegrafista da Band. Assim, eu tenho um pouco de pé atrás com essa época desses protestos, pelo seguinte: eu concordo totalmente com a reivindicação, né, com as críticas à forma como a Copa foi feita, com os gastos que foram feitos, com as consequências que isso teve na cultura de futebol no Brasil, mas, assim, acabou sendo uma coisa meio vazia, né? Não vai ter Copa. Meu amigo, agora que já passou 6 meses, assim, tá faltando 6 meses para a Copa chegar, que agora que tudo já tá construído, o dinheiro já foi todo roubado, agora não vai ter Copa, sacou? Tipo, eu era contra o não vai ter Copa, mas eu era a favor de todas as críticas. Tipo assim, o meu ponto de vista, né? Bom, agora que chegamos aqui, que a gente corra atrás de quem fez as merdas, que a gente consiga corrigir o que for possível de corrigir e que a gente indicie e que as pessoas culpadas pelo que aconteceu paguem pelo que aconteceu. De roubo, de corrupção, porque isso é óbvio que aconteceu. Mas eu tinha muito nervoso desse negócio de não vai ter Copa. Não vai ter Copa. Eu acho que acabou que ficou vazio mesmo essa questão dos protestos. E tanto que logo depois a gente não tinha liderança. Eu acho que foram protestos politicamente imaturos, dada a pouca educação política e pouca consciência de classe que o brasileiro tem até hoje. Inclusive eu tinha na época, eu fui aos protestos, eu tenho muitas análises que a gente faz hoje em dia sobre isso, mas a gente um dia volta a falar disso. Dia 26 de fevereiro, uma treta de war que rola até hoje. Aumenta a tensão entre Rússia e Ucrânia depois do governo russo não reconhecer o governo ucraniano e enviar soldados à península da Crimeia com a alegação de que era necessário proteger os russos que viviam na região. E sofriam ameaças de um governo nacionalista. A comunidade internacional condenou e mais tarde um referendo seria organizado e a região seria anexada pela Rússia. Isso completou 5 anos no ano passado e deu bastante confusão. Tem toda uma questão de um gasoduto que passa por ali, que a Rússia quer explorar os recursos da região. É uma treta política gigantesca que ainda reverbera até hoje. A gente provavelmente vai ver coisas sobre isso daqui pra frente. Dia 17 de março de 2014 tem início a Operação Lava Jato. Pronto. Que, apesar de todas as críticas justas que a gente pode e deve fazer essa operação, que claramente tinha objetivos definidos e trabalhou por fora da lei em diversos momentos, como ficou provado pela Vaza Jato do Intercept. Apesar disso, é um fato histórico que mudou o país. A gente não pode esquecer a importância da Lava Jato de 2014 para cá, a queda da Dilma, a eleição do Bolsonaro, tudo isso. Um dos embriões é
esse nascimento dessa operação. Em Início 6 de do sonho, aí corta pra 2020, deu tudo errado. Exatamente. Em 29 de junho, o Estado Islâmico anunciou a criação de um califado entre a Síria e o Iraque. Era o momento de maior força desse grupo extremista que balançou a década. Em 30 de setembro, o turco Orkut Buyokoten foi lá, puxou a tomadinha do servidor e acabou a rede social mais querida dos brasileiros. No programa sobre o Arsenal, a gente chegou a falar sobre o início do Orkut, estamos falando agora sobre o fim dele. E eu tava online, cara. Eu fiquei online até o último segundo do Orkut, porque, tipo assim, marcaram, né, o dia que ia ser. E eu usava muito, com muita frequência mesmo, até o final. Participava de comunidades que me fizeram crescer muito. Aprendi muita coisa no Orkut, fiz muitos amigos. E eu tava lá presente, foi um momento chato. Foi triste, porque eu gostava muito do Orkut. Tempos mais simples, né? Em 26 de outubro, Dilma Rousseff é reeleita para o segundo mandato como presidenta. A diferença foi de apenas 3.459.969 votos. Dilma ficou com 51,64% dos votos e o Aécio com 48,36%. Se a Operação Lava Jato é importante para a gente entender que rumos o país tomou desde então, essa eleição também é fundamental e a resposta da oposição à vitória da Dilma foi fundamental para o surgimento de todas essas quebras institucionais que a gente foi vendo de lá para cá, porque no dia 1 o PSDB estava lá criticando, dizendo que tinha tido fraude. E dali, então, a gente viu tudo que aconteceu. Mortes! Nossa, essa parte vai ser vamos preparar o coração, porque morreu bastante gente. Morreu o ator americano Philip Seymour Hoffman e o ator brasileiro Paulo Goulart. Para quem não conhece o nome, é o marido da Anissete Bruno, aquele velhinho fofinho. Morreu o escritor Gabriel Garcia Marques, colombiano. Morreu a mãe de Ná. A mãe de Ná que virou muito meme, né? Inclusive na época de Orkut. Qualquer um que dizia que dava um palpite de quanto ia ser. Palpite de quanto vai ser o resultado. Todo mundo, lá, a mãe de Ná. Virou super meme, tá muito na cultura. O cantor Jair Rodrigues, grande Jair Rodrigues, do Desde que Dick Pense que Fale, desceu pra lá, vem pra cá, o que tem. Os escritores João Baldo Ribeiro, Rubem Alves e Ariano Suassuna. Ariano Suassuna é muito presente também na história do futebol, né? Um cara que é ligado ao esporte, futebol né? pernambucano. Exatamente. Morreu um cara que é uma influência gigantesca pra gente. Fausto Fante, líder do grupo Hermes e Renato. Nossa senhora. Pesadíssimo. Pesado, ele se suicidou. E poucos dias depois morreu o ator americano Robin Williams. E eu lembro que isso gerou uma discussão muito grande sobre saúde mental de comediantes e de atores. E é um assunto importantíssimo que deve ser muito discutido. Porque, cara, a gente perde... Nesse caso, a gente perdeu dois caras muito queridos. O Fausto Fante, cara, Hermes e Renato é uma referência absoluta pra gente aqui no Armário da Bola, assim. A quantidade de vezes e de noites que a gente virou a madrugada assistindo coisas do Hermes e Renato e se escangalhando de rir, são incontáveis isso, assim. A Hermes e Renato é um grande pilar da nossa amizade e uma grande influência pro nosso humor. Tudo de humor nosso que a gente faz aqui, esse nosso humor babaca que algumas pessoas gostam e outras não devem gostar. O pessoal do fundão. Exatamente, tem muita influência do Fausto Fante. Além disso, morreu o político pernambucano Eduardo Campos no meio da campanha, morreu num acidente de avião. Muito bizarro. Muito doida essa história. Não, e mudou totalmente o rumo, né? A Marina acabou virando uma protagonista, talvez com ele no pleito. O rumo da eleição fosse diferente, né? Talvez uma diluição diferente dos votos, uma proporção diferente, talvez tivesse um segundo turno diferente. Era um concorrente forte nessa... Não era o favorito, mas era um concorrente forte nessa eleição. E a morte dele mudou totalmente a dinâmica do que seria essa eleição, né? E dizem que ele era um cara, uma liderança política insurgente no país, né? Um cara do Nordeste que tinha uma certa penetração nas classes mais altas, mais abastadas aqui do Sudeste, do Sul, não era... Ele tinha um trânsito muito bom com o PT, ele era muito próximo do Lula, tipo, assim, apesar de não ser alinhado, né, como a Dilma, por exemplo, ele tinha uma relação boa. Doideira, cara, doideira. Além disso, morreu o poeta brasileiro Manuel de Barros, e morreu Roberto Bolanhos, o Chaves e Chapolin, grande ator aí, importantíssimo para a integração latino-americana, uma das poucas... peças de integração que o Brasil tem com a América Latina, a gente que se afasta tanto dos nossos irmãos aqui do lado, uma das grandes ligações que a gente tem com a América Latina é Chaves e Chapolin, né? Uma coisa que nos une. E além disso, morreu o músico Joe Cocker. No futebol, ainda tem no futebol, a gente perdeu em 2014 Eusébio, craque português,
O ex-técnico espanhol Luis Aragonés. Perdemos o capitão... Campeão da Euro com a Espanha em 2008. Exatamente. Perdemos o capitão do primeiro título brasileiro, o zagueiro Bellini, que hoje é estátua em frente ao Maracanã. Perdemos o narrador Luciano do Valle, que é muito importante. Ali nos anos 90 ele fazia muita narração de campeonato italiano. E é muito importante... O Luciano do Valle foi na reta final já pra Copa, né? Foi muito perto ali. E ele é muito 2-3 meses. E ele é um cara muito lembrado pela galera da NBA, porque ele é um cara importantíssimo pro desenvolvimento e crescimento da NBA no Brasil. Morreu também o ator José Wilker. Morreu em espaço de pouquíssimo tempo Washington e Assis, os dois atacantes do Fluminense que formaram o casal 20 na década de 80, campeões brasileiros de 84. Morreu o grande jogador argentino Di Stéfano, o árbitro Armando Marques, folclórico, e talvez uma das mais dramáticas mortes que a gente teve nesse ano foi o Fernandão, que morreu num acidente de helicóptero. Nossa, ídolo do Internacional. E essa morte aconteceu pouquíssimos dias antes da estreia, foi dia 7 de junho de 2014, dias antes, nem uma semana antes da estreia. Pesadíssimo. Nossa querida Renata de Medeiros, nossa colaboradora aqui do Armário da Bola, colaboradora extraoficial, ela me mostrou recentemente fotos muito chocantes não, mas especiais, assim, talvez. O Beira-Rio já estava fechado, já estava entregue para a FIFA, para a Copa do Mundo. E os torcedores não puderam entrar, né, para fazer uma homenagem pro Fernandão. Então, fotos assim do estádio com cercas em volta, com grades, e a torcida até onde podia chegar, tipo, sentado assim, cara, torcedores isolados, sentados no meio-fio, com o Beira-Rio ao fundo, assim, muito emocionante mesmo, sabe? São imagens pesadas, foi uma morte muito chocante, eu lembro, foi um acidente de helicóptero, né, cara? Pô, que tragédia. Falando de futebol, dia 12 de junho de 2014, começou a Copa do Mundo. A gente vai separar essa primeira fase por grupos, vamos falar do grupo A ao grupo H, e no grupo A a gente tinha Brasil, México, Croácia e Camarões. A Copa do Mundo 2014 foi com certeza a coisa que eu mais esperei minha vida toda. Eu me lembro, eu com 8 ou 9 anos, logo depois que teve a Copa do Mundo em 2002, eu me lembro de... eu não sei se já existia algo nesse sentido, alguma intenção nisso, não lembro com certeza, mas eu lembro de alguém um dia falar assim, cara, já imaginou uma Copa do Mundo no Brasil? E aí isso foi uma coisa que me acompanhou por muitos anos, cara. Na minha cabeça eu sempre pensava assim, cara, imagina. E aí quando o Brasil lançou a candidatura em 2007 mesmo, eu lembro de eu fazer com frequência as contas pensando assim, quantos anos eu vou ter em 2014? E eu pensava, eu vou ter 20 anos e eu vou poder curtir, eu vou poder fazer as coisas, eu vou ser independente, eu vou fazer as coisas na rua. E eu contei por anos o tempo para chegar a essa Copa do Mundo. Quando foi confirmado, eu não queria acreditar. E em 2014 mesmo, desde o início do ano, era assim, cara, é a Copa. Cada diazinho era assim, meu Deus, a Copa tá chegando, meu Deus, a Copa tá chegando. E a expectativa acho que é a maior expectativa que eu já tive na minha vida, acho que eu nunca esperei tanto uma coisa na minha vida, e foi muito superior, foi muito melhor do que eu achei que fosse ser. Copa do Mundo é a coisa mais incrível que existe. Essa Copa foi especial, né, cara? Ela foi incrível, ela teve toda a questão... do futebol ter sido interessante, foram bons jogos, boas seleções, a gente viu craques inacreditáveis jogando em solo brasileiro, e as histórias foram muito boas, porque não era aquela coisa da Europa mais fria, que a gente tem esse estereótipo, mas acaba sendo verdade. A gente estava acostumado a Copa, tirando a Copa da África, mas a gente vinha de Copas todas no hemisfério norte e tudo mais. E aí ela vem pro Brasil e a América Latina inteira vem em peso, tinha muito gringo latino aqui, Colômbia, Equador, Chile, argentino, né? Todo mundo veio pro Brasil e tinha esse balanço latino-americano, essa coisa que os europeus não têm, e foi realmente um momento, união dos povos, assim, o mundo que a gente queria era esse, porque o Rio de Janeiro estava extremamente policiado, não tinha nada no Brasil, não tinha crime, não tinha mais nada, por problemas que a gente sabe que teve desocupações e teve toda uma questão política pro Rio de Janeiro conseguir chegar nisso, a questão das UPPs e Sérgio Cabral, que tá preso, essa coisa toda. Então, foi um momento muito especial para quem viveu. E nisso, dia 12 de junho, Brasil estreia contra a Croácia. Primeiro ato dessa estreia é logo o Marcelo fazendo um gol contra
iniciando aí uma sina do Brasil com falhas defensivas. A preparação para essa Copa do Mundo ela foi muito mal feita. Em 2014, o Brasil só jogou contra a África do Sul e ganhou de 5-0, e contra o Panamá, ganhou de 4-0. O jogo mais difícil que o Brasil jogou de preparação dos amistosos foi contra a Sérvia, e ganhou de 1-0. A convocação foi muito tosca, né, cara? O Filipão, naquela ali de, vou chamar meus homens de confiança, fez a convocação péssima, sem variações. Era justamente isso que eu ia puxar aqui. Antes de você comentar, eu vou falar os jogadores que foram... Não, tudo bem, tá desculpado. Você fica tranquilo. O programa é seu. Eu só queria dar alegria pro meu povo. O programa é seu, Chico. A convocação foi, no gol, Jefferson, do Botafogo, Júlio César, na época no Toronto, e Vitor, do Galo, Dani Alves, na época no Barcelona. Eu não anotei os times, eu não vou falar os times, não. Dani Alves, Marcelo, Maxwell, que tava no PSG, se não me engano, e Maicon. Thiago Silva, Davi Luiz, Dante e Henrique. No meio campo, Fernandinho, Oscar, Paulinho, Ramírez, Luiz Gustavo, Hernanes e William. No ataque, Fred, Neymar, Hulk, Bernard e Jô. O Brasil, para essa convocação, caiu no conto de repetir a história da Copa das Confederações. Exatamente. Todo time que faz isso acaba se ferrando na Copa, porque de um ano para o outro as coisas mudam muito. O futebol é muito dinâmico e futebol de seleções é ainda maior, é ainda pior isso. Então, o Brasil convocou jogadores que na Copa das Confederações estavam jogando muito e jogaram bem. Paulinho e Davi Luiz, acho que são os maiores exemplos que na Copa das Confederações o Fred. De fato jogaram bem. O próprio Fred também, um ano anterior, o Brasil ganhando de 3-0 da Espanha no Maracanã, festa, Davi Luiz salvando o gol, aquela coisa. E o Brasil caiu no golpe de convocar um time muito parecido. A convocação era muito parecida, o time titular é o mesmo. Só o que muda são algumas reservas. Em 2013 tinha Leandro Damião, tinha o Lucas Moura, alguns nomes são alterados, mas a base do time é a mesma. E o Brasil chegou com poucas opções. Cara, não dá pra você substituir Neymar com o Bernard. Simplesmente não dá. A questão é que, assim, o Filipão parou em 2013, né? Ele foi campeão, o time realmente jogou muito bem. Vários desses jogadores aqui que talvez não fossem jogadores de seleção brasileira na CNTP foram muito bem em 2013. Só que um ano se passa, né? Em um ano muita coisa acontece. Então, muitos desses caras aqui caíram muito de produção, não chegaram bem em 2014 e o Filipão fechou os olhos. Ele falou, vai dar certo. E o Filipão também, que a gente tem que falar que ele não devia nem ser o técnico do Brasil, né? Não, pelo amor de Deus. Ele já estava vencido há muito tempo e não dá para um cara que 2 anos antes... E o Filipão ele assumiu a seleção em 2012, logo depois do Mano Menezes e logo depois de rebaixar o Palmeiras. Não existe isso você dar um prêmio de treinar a seleção brasileira para um técnico que acabou de rebaixar um time grande. Não existe isso. É um cara que não devia estar ali. Você tinha técnicos que mereciam mais. O próprio Mano Menezes, que fez um trabalho ruim na seleção, era um cara que vinha de bons títulos e merecia mais. E em 2012 era para levar o Tite, mas o Tite acho que ele não aceitou sair do Corinthians, se eu me lembro disso. Mas tinha que ser um cara melhor. Você lembra que o Guardiola se ofereceu para a seleção brasileira? Pois imagina isso. Eu queria viver nesse universo paralelo aí. E aí o Brasil estreou contra a Croácia, numa partida que começou mal, mas acabou que o Neymar conseguiu jogar melhor, não conseguiu jogar melhor, mas o Neymar conseguiu se destacar, empatou a partida e o Brasil acabou tendo um jogo tranquilo na estreia contra a Croácia em Itaquera, com a presidente Dilma na arquibancada comemorando os gols da seleção. O mais maneiro é o seguinte, né? Copa de 2006, primeiro gol da Copa, a sapatada do Philipp Lahm, o dono da casa, fazendo um golaço, não sei o quê. Copa de 2010, primeiro gol da Copa, Tchabalala recebeu um passe perfeito, passou, deu um porradão, bola no ângulo, torcida vibrando nas arquibancadas. Copa de 2014, primeiro gol, é do Brasil, é contra, do Marcelo. Não teria uma forma mais simbólica de começar uma Copa no Brasil que um gol contra, cara. O segundo gol foi de pênalti, que o Fred deu uma cavada monstra pra cima do zagueiro croata, e no finalzinho o Oscar completou. Detalhe desse jogo é que o Júlio César já estava muito inseguro, ele que não devia ter sido convocado. A gente aqui é fã do Júlio César, vai passar pano a hora que tiver que passar, mas esse pano aqui a gente não tem como. Ele não devia estar nessa convocação. Enfim, não concordo 100% não. Como é que não concorda, Chico? Era pra estar lá, caceta? Quê? Era pra estar lá na Copa? Não, eu acho que tecnicamente ele é melhor do que todos os concorrentes. Mas não no momento. Mas ele tava numa fase, tipo assim, ele tava jogando num campeonato de baixa exigência, tinha jogado na segunda divisão da Inglaterra. Ele tava velho. Na MLS.
Não, mas goleiro a idade é diferente. Não, faz porra, diferença. não. O armário da bola, eu tô definindo, o armário da bola não vai passar esse pano, ele não devia estar lá, não. Próximo jogo. Mudei de assunto. Contra o México, falando de goleiro, ele jogou melhor, o Júlio César já foi um pouco mais seguro, mas quem brilhou foi o Ochoa, Guilhermo Ochoa, Nossa, que nunca se destacou tanto em clubes assim, sempre jogou mais no México, mas em seleção, o que esse bicho agarra é brincadeira, e esse jogo ele fez mágica contra o Brasil, não deixou o Brasil ganhar. Ele é o cara do Ted Mosby, né? É engraçado isso. É verdade. Esse jogo eu lembro de ver lá em casa, cara, que a gente reunia uma galera lá em casa pra ver os jogos. Era uma loucura, a gente fez open bar de cachaça e de tequila esse jogo, todo mundo na esperança. Não, Fred no primeiro jogo não fez gol, mas agora vai fazer porque ele é brabo. Altos tricolores lá em casa, meu Deus do céu. Fred foi um desastre pra variar. O Brasil, mais uma vez, não conseguiu ganhar do México. Só foi ganhar em 2018, né? Em 2018 o Brasil ganhou do México. E pro terceiro jogo, o Brasil foi enfrentar a seleção de Camarões, que não vinha de uma boa atuação nas duas primeiras partidas, não tinha conseguido nenhuma vitória e precisava só vencer para se classificar. Vale notar que o lateral esquerdo da seleção de Camarões, o Assuê Cotô, tinha dado... dias antes ele tinha fugido da concentração para ir comer no McDonald's e ele deu a seguinte declaração, né? Eu não ligo. Ele não gosta de jogo de futebol, o Assuê Cotô não gosta de futebol. Esse era o clima da seleção de Camarões para vencer o Brasil na última partida da fase de grupos. O Brasil abriu 1-0, tomou um empate, mas logo depois foi fácil a partida, ganhou de 4-1, só que no 1-0 houve gritos na arquibancada de o campeão voltou. O que ali sacramentou o sonho do Hexa. Esse é o grito maldito no futebol brasileiro que não deve ser gritado, porque se grita esse grito, acabou, não se ganha. E o negócio é aquilo, né? Tipo assim, porra, 1-0 em cima de Camarões, né? Como é que você não vai acreditar que o campeão voltou depois de você fazer 1-0 sobre um time que não tem nada a jogar nessa Copa do Mundo? O grande momento da seleção de Camarões no Brasil, cara, foi quando eles chegaram, né? Que aí um jornalista se aproximou do grande craque Samuel Eto'o, de microfone em punho, e perguntou: Eto'o, quem é melhor, você ou Messi? Eto'o observou, parou e deu a resposta, a única verdade possível para essa pergunta, né? Melhor? Eu ou Messi? Melhor? Obina. Obina é melhor que o Eto'o. E tá errado. O Eto'o falou isso. Não, é uma verdade, é um fato, isso não é uma opinião. Não tá errado, não. A gente vai voltar a falar mais de Brasil e México mais pra frente, pros próximos programas. Agora é hora de passar pro grupo B. Que grupo louco! Que grupo louco! E era um dos grupos da morte dessa Copa, né? Eu acho que junto com o grupo D, que era o grupo de Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra, esse grupo B de Holanda, Chile, Espanha e Austrália se mostrava inicialmente como um dos grupos mais difíceis. E logo na primeira partida, a reedição da final da Copa anterior, a reedição de Espanha e Holanda. Espanha abriu o placar, mas acabou tomando baile com um golaço de Van Persie que ilustra a abertura desse programa. Esse gol é um dos gols mais incríveis que já aconteceram na Copa do Mundo. E eu tava muito na torcida pra Holanda nessa Copa do Mundo, pelo seguinte: eles estavam treinando na Gávea, eu tinha acabado de começar a trabalhar no Flamengo, e a Holanda, apesar de ter feito uma eliminatória muito boa, chegou meio, assim, a Espanha chegou com muito mais moral, né? Apesar de serem as duas finalistas. A Espanha tinha acabado de ser campeã da Eurocopa de novo, né? Era campeã da Eurocopa, da Copa do Mundo e da Eurocopa de novo. Era um time que chegava com muita expectativa. E a Holanda não foi bem na Eurocopa em 2012. Chegou com um pouco menos de moral, com alguns jogadores novos, o Depay aparecendo. E eu detestava a seleção da Espanha. Detestava chata. Não, super competente, tem todos os méritos, é uma seleção histórica, tem grandes jogadores, mas não me bate. É insuportável de assistir, pô. Insuportável. E eu lembro que uma das primeiras coisas que eu botei como meta para essa Copa do Mundo era tirar uma foto com o Van Persie, porque eu sou muito fã do Van Persie. Consegui tirar essa foto, o Van Persie foi grosseiraço comigo. Foi o tempo da gente tirar a foto e virar pro lado pra falar assim, you're my idol. Ele nem tava mais lá, já tinha ido embora, cagou pra mim. A foto do Van Persie tá com cara de que alguém xingou a mãe dele, cara. É muito engraçado essa foto. Mas é boa, tem a minha foto. E todo mundo que lidou com o Van Persie depois falou que ele foi um querido, maravilhoso, super fofo. Tipo assim, tem matérias. Holanda dá show de simpatia. Eu fui o presenteado pra ter o momento de grosseria deles. E 2 dias antes desse jogo,
quando eles estavam aqui no Rio ainda, eu fui na porta do hotel para tentar pegar autógrafo dos caras no meu álbum da Copa. Consegui pegar autógrafo do De Vrij e do Blind. O Blind é lateral e o De Vrij é zagueiro. O que aconteceu nesse jogo? Foi 5-1 para a Holanda. O Van Persie fez um gol, tirou foto comigo. O De Vrij fez um gol, autografou meu álbum. O Blind, o lateral, deu 3 assistências, meu amigo. Uma delas pro gol do Van Persie. Não, essa assistência pro gol do Van Persie é inacreditável o que ele fez. É inacreditável. E detalhe, nessa época eu trabalhava na Lance TV, a Web TV do Jornal Lance. A Holanda ficou hospedada no Cesar Park, aqui em Ipanema, no Rio de Janeiro. Quem conhece a cidade aqui vai saber qual é. Hoje em dia mudou de nome, mas pra quem é velho é Cesar Park. E eu, um dia lá de trabalho, eu fui cobrir a seleção, tentar ir pra porta com a minha câmerazinha pra ver se alguém falava alguma coisa. Obviamente não consegui nada. Só que teve um momento em que o tecido da realidade foi rompido, que Arsène Wenger, técnico que já exaltamos aqui, estava no hotel e ele saiu como se fosse um estranho qualquer do hotel, passou pela multidão e foi pra praia tomar um sol, ficar se divertindo lá. E eu fiquei olhando aquilo. Dele. Tem as fotos dele. Eu fiquei olhando aquilo e falei, cara, futevôlei, pô. Como é que ninguém reconheceu ele? Eu podia ter pego uma entrevista com o Wenger, mas me faltou um remeleixo ali, talvez por ser muito jovem, estagiário, tava começando. Eu não peguei entrevista, porque o cara saiu andando e ninguém interrompeu ele. Eu falei, gente, que loucura. Cara, tem as imagens dele jogando futevôlei com a galera, tirando foto com tiazinha na praia, muito irado. Exatamente. E é legal notar também desse jogo, eu lembro de assistir esse jogo no saudoso Marquês, cara, nosso barzinho que a gente frequentava bastante. Um abraço pro mestre e pro Zé, nossos garçons eternos. Esse jogo aconteceu em Salvador, né, na Fonte Nova, e tem aquela história clássica do casal que ia assistir o jogo em Salvador e comprou a passagem errada e foi parar em El Salvador. E Salvador é o estádio que teve os melhores jogos dessa Copa, né, cara? É o estádio que viu de tudo acontecer. Não, 800 bilhões de gols por jogo. Foi a média de todos os gols. E nessa primeira rodada, o Chile venceu da Austrália, que acabou sendo o saco de pancada desse grupo. A Austrália que todo ano, toda a Copa promete que vai incomodar e não incomoda. Na segunda... pra você, né? Toda roda... Os caras te ligam e falam pra você. Não, alguém sempre fala, a Austrália pode complicar, não sei o quê. Tem um cara lá, o nome do cara que eu esqueci, o jogador dele, o único jogador da Austrália. Harry Kill. Ele, um dia jogou bem, toda a Copa, a Austrália parece que vai pelo menos tirar um ponto de alguém e é saco de pancada. Na segunda rodada, o jogo que todo mundo queria olhar era Chile e Espanha, no Maracanã. Um rápido parêntese. No jogo da Holanda contra a Austrália, a gente vai falar um pouco desse jogo porque tava todo mundo olhando pro Chile e Espanha. Teve um golaço de voleio, eu lembro. Foi no Beira-Rio, rolou um golaço de voleio, mas tava todo mundo de olho no Chile e Espanha porque... Golaço da Austrália, inclusive, né? É um lançamento de 70 metros, a bola chega, o cara pega de primeira. Mas todo mundo tava olhando pra Espanha e Chile. A Espanha com um jogo de muita posse de bola, mas pouca efetividade. Fernando Torres aposentado em campo. Diego Costa não conseguiu jogar bem, que ele tinha se machucado, né? Ele estava se recuperando de lesão. E essa informação eu não tenho certeza não, mas eu acho que não é isso? Deixa eu conferir, cara. Confere aí. Eu acho que ele só foi aloprado mesmo, porque a torcida pegou no pé dele, que ele não quis jogar pela seleção brasileira, né? Não, teve alguma coisa que ele não chegou 100%. Não, teve. Ele se lesionou na final da Champions, pô. Placenta de cavalo, né? Exatamente, teve isso. Ele tomou placenta de cavalo e com 15 minutos de jogo ele saiu. Tipo assim, essa placenta aí. Exatamente, ele se machucou e não conseguiu chegar direito, mas o Chile jogou bem. Logo no começo do jogo, abriu o placar com Vargas, num gol de pura raça no meio da zaga espanhola. E no finalzinho do primeiro tempo, Aranguiz pegou um rebote de uma falta cobrada pelo Alexis Sanches e bateu de biquinho, gol. E o Chile avançando, sacramentando a classificação para as oitavas de final, para a loucura da torcida que encheu o saco do Brasil inteiro cantando Tititi, Lelele, Viva Chile. 2 pontos sobre esse jogo. Primeiro, a Espanha tomando na bunda, o colonizador se ferrando frente ao colonizado na Copa aqui no Trópico. É disso que a gente gosta. É disso que a gente gosta. Foi lindo. E principalmente, eu estava nesse jogo, estava no Maracanã com o nosso grande amigo Zé. Talvez o amigo que a gente mais odeie, né? Mas é um amigo que a gente ama odiar.
E a gente fez um caixãozinho. Ele chegou lá em casa e a gente se olhou assim, aí, vamos gastar? Vamos. Aí a gente fez um caixãozinho de isopor com a bandeirinha da Espanha. Foi a nossa manhã inteira. Chegamos lá, o padrão FIFA nos impediu de entrar no estádio com isso, mas temos boas fotos desse dia. E foi muito bom, cara. Foi maravilhoso ver a Espanha. Esse engodo que era a Espanha. Essa sacanagem pro futebol que era a Espanha ser eliminado sem fazer um gol fazendo um gol nas 2 primeiras rodadas, tomando 7. Não, tiveram a maior posse de bola nos 2 jogos. Parabéns, Espanha, vocês são bravos, hein? Vai lá curtir isso lá em Madrid. Eu lembro que no segundo gol eu tava pegando cerveja, eu tava tão feliz, já tava 1-0. Eu tava na fila pra cerveja, que foi tipo uns acréscimos do primeiro tempo. E aí, tipo assim, tava todo mundo na fila e passou na tela, assim, né? Cara, todo mundo, foda-se a fila, todo mundo pulando, se abraçando, comemorando, adiós Espanha, aqui, porra, Arangues, é nóis. E aí depois todo mundo voltou, não, vamos lá, tô com cerveja aqui, vamos lá. Esse jogo eu fui pra porta do Maracanã no final pra entrevistar os chilenos eufóricos. Esse jogo, você lembra que na véspera a gente foi pro Baixo Gávea e um cara me ofereceu, tipo assim, $200, $300. Eu tinha 2 ingressos. É verdade, a gente tem 200, foto desse 300. Dia com esse cara, eu acho. Tem. Ele me ofereceu uma grana por cada um dos ingressos, eu ia sair muito rico. Eu falei assim, não, cara, é Copa do Mundo, não vou abrir mão disso não. E no final do jogo teve uma confusão, né, que um monte de chileno invadiu o Maracanã, acabando de parar na sala de imprensa, lembra disso? Caraca, é verdade, tinha esquecido disso. E a última rodada... Mas não deu nenhum problema maior, não. A última rodada foi protocolar, já havia sido decretada a classificação de Holanda e Chile. Grupo C é um grupo que não era forte, mas que podia acontecer qualquer coisa, né? Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão acabou. Pô, a briga de foice no escuro do caramba, né? Exatamente, a gente não sabia como é que os times chegavam. A Colômbia realmente parecia ser o time mais forte, tinha uns nomes um pouco mais de destaque, um futebol um pouco mais proeminente, mas Grécia, Costa do Marfim e Japão são seleções que a gente nunca sabe como vão chegar na Copa do Mundo, né? Pode ser qualquer coisa. Acabou que a Colômbia se destacou, estreou com vitória de 3-0 sobre a Grécia, jogo que eu estive no Mineirão, fui lá, eu, minha mãe, minha tia e um primo meu, a gente foi assistir esse jogo, pegou a estrada e foi bem divertido. A minha família é da Grécia, então estávamos lá, 4 torcedores da Grécia contra 50 mil da Colômbia, o que foi bastante engraçado. A galera se vestindo de iogurte grego, lembra disso? Lembro, eu acho que a gente encontrou esses caras, que a torcida da Grécia meio que se juntou antes da partida, e ficaram, tipo, 17 pessoas, tinha tipo um ônibus que foi de São Paulo pra lá, que era meio que o mesmo esquema da gente, tipo a família grega que foi assistir, e foi engraçado, mas foi um bom jogo. Eu vi aquela seleção que tava começando a encantar o Brasil com um futebol rápido, de muitos gols bonitos, e muita rebolada também, por que não, né? Essa Copa do Mundo teve armeration pra caramba, né? A Colômbia acabou despontando como uma surpresa boa, né, da Copa do Mundo na primeira fase, com a geração muito jovem do James Rodrigues. O James Rodrigues foi o artilheiro, inclusive. Sim. Falcão Garcia também muito bem. O Armeiro jogando bola. Foi uma seleção que jogava com alegria, né, com dinâmica, assim. Foi uma surpresa legal dessa primeira fase. E com uma torcida muito grande, que os colombianos vieram em peso pro Brasil. E tava realmente sendo muito legal a participação deles. Nessa primeira rodada, além da vitória da Colômbia sobre a Grécia, a Costa do Marfim venceu por 2-1 o Japão e parecia que tava definido o grupo, né? Mas na segunda rodada, a Colômbia venceu a Costa do Marfim e o Japão empatou com a Grécia. E na última rodada, a Grécia venceu da Costa do Marfim para se classificar para segunda fase. Essa entregada da Costa do Marfim é lamentável. Lamentável. O time da Grécia é horroroso. Horroroso. Assim, desculpa, Gustavo, mas eu não gosto muito da seleção grega. De gregos, em geral. De grego. Não, calma. Torcedores, calma. Sem xenofobia aqui. Então a seleção da Grécia não é uma seleção que me conquista muito pelo estilo de jogo, né? A seleção da Grécia não conquista nem os próprios gregos, cara. Todo mundo com raiva lá. E aí, caralho, a Costa do Marfim tava se classificando. Só precisava empatar. Cara, tem um lance tão idiota, cara. É uma ingenuidade, mistura de ingenuidade com um salto alto da Costa do Marfim na última rodada. O jogo tava 1-1. O gol até foi do Boni, que na época tava no Swansea, né? O time que eu gosto na Inglaterra. E aos 47, bicho, do segundo tempo, um pênalti bizonho cometido pela Costa do Marfim. O Samaras. É curioso, né? Que o primeiro gol foi marcado pelo Samaras
e o segundo pelo Samaras. E aí a Grécia acabou vencendo e passou para as oitavas, tipo assim, cara, por que Costa do Marfim? Por que você tá fazendo isso? Foi uma entregada bizonha. Pra loucura da família Angeléas aqui no Rio de Janeiro. Um comentário interessante sobre a participação da Costa do Marfim nessa Copa do Mundo foi que, né, na concentração, se eu não me engano foi no estado de São Paulo, não lembro exatamente em qual cidade, tem essa maravilhosa notícia, né? O Drogba, principal jogador da Costa do Marfim, foi conhecer pessoalmente uma criança que se chama Miguel, mas que ficou conhecida como Drogbinha, porque quase foi registrada com o nome do atacante. Aí tem a foto dos pais com um bebê no colo Drogba, assim, né, meio... Pô, tá bom, que legal. Quase se chamou Drogba. A galera chamava o bebê de Drogbinha, né? Não, nada a ver, assim, por isso, porque ele quase se chamou Drogba, tá ligado? Coisas que só o Brasil pode proporcionar. Vou parar o jogo, vem com o cruzamento do Dias, bola fechada, olha chute do gol! Bateu na trave, bateu dentro! O juiz vai dar gol, a bandeira corre pro meio! Gol! Luiz! Gol da Costa Rica! Deu uma boa e necessária checada no relógio que recebe o sinal do recurso tecnológico que diz se é gol. Os jogadores da Itália nem foram reclamar. Hoje em dia passa a não caber muito mais a reclamação. Enfim, chegamos a talvez o principal grupo dessa primeira fase, que é o grupo D. Grupo da morte. Maravilhoso. De Inglaterra, Uruguai, Itália e Costa Rica. E os 3 primeiros clubes, campeões mundiais. 7 títulos da Copa do Mundo. 7 títulos de Copa do Mundo num grupo. Era a promessa de que essas 3 seleções se engalfinhassem pelas 2 vagas. Mas logo na abertura, já tem a Costa Rica surpreendendo o Uruguai em Fortaleza, apesar de sair perdendo. O Cavani abriu o placar e a Costa Rica buscou, virou e fez 3-1 em cima dos uruguaios. Não existe uma alma no planeta Terra que não tenha cravado, né? A Costa Rica vai apanhar bonito nesse grupo. E não foi o que aconteceu. E essa foi uma das histórias mais mágicas, né, e inusitadas da Copa do Mundo aqui no Brasil. A Costa Rica acabou jogando um futebol super simples e aguerrido e bem jogado mesmo, né? Super bem jogado, mortal nos contra-ataques. O Joel Campbell, cara, que é um moleque que não joga nada, ele é muito ruim, tadinho. Mas ele jogou muito aqui no Brasil. Eu lembro que os principais do time eram o Navas, que acabou indo pro Real Madrid, o goleiro, o Joel Campbell, o Brian Ruiz, o Bolanhos também, que era um cara que jogava no meio de campo. O Brian Ruiz jogou no Santos agora, né? Também não jogou nada. Uhum. E nessa Copa do Mundo os caras jogaram muito bem. Com um técnico, inclusive, que tinha trabalhado no Brasil, né? Estudou na USP. Uhum. Exatamente. Eu lembro. E junto com a vitória da Costa Rica sobre o Uruguai na primeira rodada, a Itália venceu a Inglaterra por 2-1 em Manaus. Eu lembro rapidinho que esse jogo teve muita questão do clima de Manaus, né? Que era muito quente e todo mundo tinha uma apreensão sobre isso. Todo mundo, né? Seleções europeias que iam jogar lá. Te vira, irmão. Não gostou, não joga, filho. E aí a Itália, com essa vitória de 2-1 sobre a Inglaterra, parecia que navegaria em águas tranquilas na segunda rodada para vencer a Costa Rica, que provavelmente não iria repetir o que tinha feito na primeira rodada, mas repetiu. Costa Rica venceu a Itália, enquanto em São Paulo o Uruguai venceu a Inglaterra, e aí embolou geral, né? Não, foi. E aí a Costa Rica, líder do grupo, despontou bem demais. E já estava classificada, na verdade, porque Uruguai e Itália iam jogar entre si, eram as 2 equipes com 3 pontos, iam fazer uma briga de foice ali para ver quem passava. A Inglaterra já eliminada. Não, a Inglaterra tinha chance de passar, na verdade. Se empatasse o jogo entre Uruguai e Itália, a Inglaterra tinha uma difícil chance se ganhasse da Costa Rica, mas a Costa Rica segurou um 0-0 ali. Itália e Uruguai ganhou de 1-0, e esse jogo eu tenho muita raiva. Não pela eliminação da Itália, mas porque eu detesto o Luis Soares. Eu detesto ele por 2 motivos. O primeiro, mais importante, é que ele é racista. Tem a história dele com o Evra, né? Que é tensa. E eu odeio ele porque eu acho muito idiota. Eu não consigo achar curioso, engraçado, folclórico esse negócio dele morder os outros, cara. Até porque não consigo. Uma vez só até dá pra levar, mas na segunda vez não rola, 3, 4 vezes, cara. Não foi. Pô, o cara porra, sei lá.
joga muita bola, é um grande atacante, mas, pô, não consigo gostar do Luis Soares. E ele fez isso, né? Mordeu o Chiellini e foi suspenso por bastante tempo. Ele não jogou mais na Copa do Mundo e ficou bastante tempo suspenso no futebol de clubes. Desse grupo a gente tem 2 histórias maravilhosas também, né? Essa mordida que o Chiellini sofreu do Soares. Cara, eu lembro da imagem, o Chiellini puxando a gola na camisa, dando pra ver o dente do Soares. O Soares Não foi uma mordidinha de amor, não, cara. Não foi uma mordidinha de amor, não. Foi a bocanhada no ombro do Chiellini. E além disso, tem o torcedor inglês que tava usando a mesma fantasia de guerreiro medieval há 3 dias e não sabia mais o que tava bebendo, né? Essa Brahma é maravilhosa. Aí ele segurando a garrafa de Itaipava. Exatamente. Não, mas a história do Chiellini que eu tava falando é que ele tirou uma foto com a funcionária do resort, já eliminado, ele repleto de bom humor, ali naqueles 2 dias depois ali de ser eliminado, antes de voltar pra Itália. Tem uma foto de uma funcionária como se estivesse dando uma mordidinha no ombro dele, ele rindo pra caramba. Maravilhosa essa imagem. Exatamente. E acabou que a Itália eliminada continuava a má fase que vinha desde a Copa de 2010. Segunda eliminação seguida na primeira fase. E para a Copa de 2018 nem se classificou. Então a gente tem que ver se a Itália vai conseguir se reerguer. E a Costa Rica realmente foi a grande sensação dessa Copa, porque além disso tinha uma torcida muito gente boa. Eu lembro que andando pelas ruas do Rio, trabalhando, entrevistando os torcedores, eu tive muito contato com torcedores da Costa Rica e dava para sentir o orgulho que eles tinham da seleção e do país. Eram pessoas que falavam com muito carinho daquilo e que estavam aproveitando muito o momento. Obviamente, a população da Costa Rica não é tão grande, eles não vieram em tão grande número quanto outras seleções como Uruguai, os chilenos, colombianos, mas aproveitaram bastante e virou a sensação da Copa, né? Xodó da Copa, o mundo inteiro torcendo pra Costa Rica ser campeã. Quem torceu contra a Costa Rica não tem um resquício de alma no corpo, não tem uma alegria na vida. Grupo E. É um grupo bunda, né? França, Suíça, Equador e Honduras. Equador que podia dar uma brincada, acabou que venceu Honduras, empatou com a França na última rodada, mas perdeu o jogo que tinha que ganhar para a Suíça. O Equador foi um pouco a história do Peru na Copa 2018, que a gente falou no outro episódio, né? O Equador ali, na hora da briga de foice, na hora do confronto direto, da trocação franca, né? Perdeu para a Suíça e não teve mais o que fazer. Desse jogo, eu lembro que o jogo França e Honduras eu não assisti porque eu estava a caminho do Maracanã. Vou falar disso já. E eu lembro que França e Suíça eu fui assistir no FanFest. Foi um dos dias que eu mais curti o FanFest na minha vida. Tava abarrotado de franceses no FanFest aqui da Praia de Copacabana, aqui no Rio. Eu fui com o Dani Pereira, fui com uma galera, cara. Acho que o Monclar foi nesse dia também, nossos amigos aqui do Rio. E eu lembro do Fernandes, Lucas Fernandes, nosso amigo. Ele teve um affair com uma francesa. E nesse dia eu falo um pouquinho de francês, né? O arranho, um francês. E ele me pediu pra ir com ele esse dia pra gente desenrolar lá, pra ver se ele encontrava com ela e eu tentava ajudar ele na tradução. E eu lembro que esse dia eu encontrei uns tahitianos no FanFest e eu comecei a conversar com eles em francês, porque eu lembrava do Tahiti na Copa das Confederações, um ano antes, e eles, me deram uma moral. E eles falam assim, cara, você é muito gente boa, a gente gosta muito do povo brasileiro, você nos recebeu muito bem. Eles me deram de presente, que eu tenho guardado até hoje, cara, um colarzinho de concha tahitiano e um brochezinho da Federação Tahitiana de Futebol. Muito legal. Tahiti, que é um país que tem relações próximas com a França, né? E eu lembro do FanFest abarrotado de francês. Eu lembro dos caras subindo no poste pra puxar a galera, pra puxar os gritos. Foi um dia muito legal. E a França goleou a Suíça, passou 5-2, que foi o dia, né, que Luiz Roberto também se impressionou com o ímpeto da seleção francesa. Quem não se impressionou, Luiz Roberto? Você tá certo. E que tá ilustrando a nossa vinheta. Um dos grandes momentos da nossa vinheta é a fala do Luiz Roberto sobre os negros maravilhosos que saem tabelando e tocando. Acabou que a França se classificou com tranquilidade, e mais pra frente a gente volta a falar deles. E assim, a Copa do Brasil foi tão louca que até a Suíça fez gol, né? Meteu 7 gols na seleção que 4 anos antes não tinha feito nenhum, tinha feito 1 gol, sei lá. Grupo F. Dentro da área da Nigéria, cabeçada, gol da Argentina!
Grupo de Argentina. Muita expectativa, né? Muita expectativa. Copa no Brasil. Os argentinos tomaram o Brasil de assalto. Não, coisa de maluco. Rio de Janeiro virou Buenos Aires, Salvador virou La Plata. Era coisa de maluco que esses caras fizeram. Vinha de van, de avião, de ônibus, de tudo quanto é jeito. Os argentinos deram um jeito de estar aqui. Eles vieram, e rolou muita interação, né? Tinha muito argentino brincando, essa brincadeira. Eu acho que teve porrada também. Teve de tudo, né? Com essa coisa dos argentinos aqui no Eram Brasil. dezenas de milhares de argentinos. No Rio de Janeiro, Copacabana ficou coisa de maluco. Ainda mais na segunda fase que eles vieram jogar aqui. Mas desde o começo foi uma doideira. E muita expectativa pra ver o Messi, né? Exatamente. Acabou que a Argentina deitou nesse grupo, que tinha também Nigéria, a Bósnia, seleção aí xodó do nosso companheiro Chico Freire, e o Irã completando o grupo. A Argentina e Nigéria passaram para a segunda fase. Eu queria falar um pouquinho, porque a Bósnia e Herzegovina é uma seleção pela qual eu tenho muito carinho e eu tenho histórias legais para contar. Eu me desconcentrei aqui com o tema na pauta aqui, que tem Argentina, 2 pontos. Sósia do Ronaldinho arranca sorriso de Messi em treino na Cidade do Galo. Eu lembro disso. Esse cover raquítico do Ronaldinho Gaúcho. Não, isso foi maravilhoso. Tipo assim, rolou uma invasão em massa ao treino. Tipo assim, 10 cabeças invadiram o treino da Argentina na Cidade do Galo. Aí tá o Messi putaço, assim, meio bolado. Aí o cara cutuca ele por trás. Tem uma sequência de fotos disso. Ele vira bolado, cara fechada. Aí quando ele vê que o cara é igual o Ronaldinho, ele começa a rir pra caramba. Aí ele, caraca, o Ronaldinho. Cara, mas ele ri muito. É muito bom isso. Maravilhoso. Eu me desconcentrei, desculpa. Continua falando da Bósnia. Não, essa história é perfeita, maravilhosa. A Bósnia e Herzegovina, cara, tem o primeiro jogo de Copa do Mundo que eu fui ver na minha vida, né? Foi Argentina e Bósnia. Eu não vi o jogo da França que eu acabei de citar porque eu tava no caminho pro Maracanã para ver o primeiro jogo de Copa da minha vida. Fui de camisa da Bósnia. Dias antes tinha ido na concentração, peguei autógrafo, peguei foto com os caras. Era um dos poucos torcedores da Bósnia mesmo. Eu lembro que eu levei uma bandeira do Brasil que eu queria trocar com algum bósnio por uma bandeira da Bósnia e eu tenho guardado até hoje. E eu tenho essa relação de carinho porque eu assistia muito 15 Minutos, programa do Marcelo Adnet, que ele falava muito sobre a Bósnia. Eu acabei me interessando pelo país. Em 2010, a Bósnia chegou a jogar repescagem, mas não foi para a Copa. E quando se classificou para 2014, eu botei na mente assim, cara, eu quero ver jogos de 2 seleções nessa Copa, Bósnia e Gana. E eu comprei ingresso para ver Bósnia e Irã, em Salvador. Fui para Salvador, primeira vez na vida que eu conheci a capital baiana. Era um jogo já de comadre, os 2 times já estavam eliminados. E vi a Bósnia ganhar, o que foi muito legal. Vi gol do Dzeko, que é um grande ídolo. E depois disso, o que aconteceu? Fui com o Luca, um amigo meu lá de Salvador. A gente foi tomar cerveja, a gente viu o jogo no FanFest lá e de noite fomos pro Rio Vermelho, o bairro Boêmio de Salvador. E tamo lá, começou a chover. A gente tava bebendo na rua, começou a chover, a gente entrou no primeiro boteco que tinha assim. Falei, foi aqui até a chuva passar. Cara, quando eu olho pro lado, quem que tá numa mesa repleta de bósnios? Marcelo Adnet. Juro, muito louco. Cara, eu falei assim, cara, hoje eu preciso falar com ele, porque eu só tô aqui hoje por causa dele. Porque ele é o cara que me fez gostar da seleção da Bósnia, e eu só tô aqui porque eu gosto da seleção da Bósnia. E eu fui falar com ele e falei, então, Adnet, prazer, meu nome é Chico e tal. Cara, então, expliquei essa situação pra ele, contei, ele foi super gente boa. Ele falou, não acredito, cara, tá brincando. Eu falei, não, é sério. Que coincidência maluca, se não fosse por você eu não tava aqui hoje. Muito obrigado, pelo seu trabalho, eu sou um grande fã. Sempre fui, até hoje sou um grande fã do Adnet. A gente trocou uma ideia super responsa, super legal. Meio chateado pela eliminação da nossa seleção do coração, mas muito legal. Tem uma foto muito maneira. Eu, ele e um amigo bósnio dele com a bandeira. Uma coincidência muito louca, né, cara? Que só a Copa do Mundo seria capaz de proporcionar. E acabou que nesse grupo passaram Nigéria e Argentina com um jogaço em Porto Alegre na última rodada, em que teve de tudo, 2 gols de Messi, 1 gol de Rojo. A Nigéria fez golaço também, um jogo muito, muito corrido. O Messi, ele tipo assim, ele não apareceu nos jogos. Ele apareceu por 5 segundos em cada jogo. Ele aparecia pra decidir. Era pra decidir. Exatamente, o suficiente pra fazer um golaço. Ele fez um golaço na Bósnia, um golaço no Irã e um golaço na Nigéria. O Irã foi justamente isso, né? Essa partida contra o Irã da Argentina parecia que ia dar pro Irã vencer,
E aí no finalzinho o Messi Pelo menos um 0x0, né? e no final o Messi com lance de Messi, lance de gênio, lance de cara do tamanho que o Messi tem. E aí o grupo... E aí, bom, no jogo da Nigéria, ele fez golaço também, mas eu não me lembro, tava na Fonte Nova. Eu sou apaixonado pela Fonte Nova. Eu acho que é meu estádio favorito no Brasil, junto com o Maracanã, claro. E aí temos o grupo G, finalmente, grupo da que se tornaria campeã a Alemanha. Hummels, Mertesacker, levantamento, olha o Hummels! Gol da Alemanha! Hummels! O aplauso da chanceler Angela Merkel! Que disputou com os Estados Unidos, Portugal e Gana. Um grupo que surpreendeu, de fato, né? A Gana, uma seleção africana que tinha ido bem na Copa de 2014, vinha com um time bom. Muita expectativa. Muita expectativa. Os Estados Unidos, que é aquela coisa, né? Todo ano alguém fala que os Estados Unidos, o dia que começar... no último ciclo aprendeu a jogar futebol, que vai surpreender e nunca surpreende. Mas acabou que nessa Copa eles jogaram bem e teve muito americano no Brasil. Isso, eu lembro muito. Que a partida entre Estados Unidos e Portugal, eu fui trabalhar na FanFest, fui cobrir lá, e tava lotado de americanos, os caras enlouquecidos, torcendo muito, muito empolgados com a seleção. E eu fiquei bastante impressionado com a presença deles e com o carinho que eles têm, que essa galera tinha pelo futebol. E acabou que os Estados Unidos se classificou, né? Surpreendeu, treinado justamente pelo Klinsmann, que tanto tempo jogou na Alemanha. Esse grupo, eu lembro do seguinte: Gana e Estados Unidos, já temos um 4x0 Alemanha e Portugal em Salvador, um jogo repleto de gols, como a gente falou. Gana e Estados Unidos, eu lembro que Gana abriu o placar e tomou a virada. E aí na segunda rodada, Gana jogou de vermelho. Eu tinha um amigo, o Zé, da época do Orkut, que ele falava, cara, Gana quando joga de branco é uma seleção, quando joga de vermelho é outra. Na segunda rodada, Gana buscou uma virada bizarra pra cima da Alemanha, acabou tomando um empate no final, mas... Nossa, esse jogo eu acho que eu tava na FanFest também. Era outro time. E Estados Unidos e Portugal, eu lembro que, como eu falei agora há pouco, eu queria ver jogo da Bósnia e de Gana. E eu comprei o ingresso para ver Portugal e Gana em Brasília. E se os Estados Unidos ganhassem de Portugal, ia ser um jogaço ridículo, Portugal e Gana, porque os dois já iam estar eliminados. Eu falei assim, não, pelo menos empate. Isso aqui que vai ter alguma emoção lá na capital quando eu for. Show. E foi um jogo muito louco. Esse dia, eu tava no FanFest, eu e Monclar. Foi um dos dias que eu mais bebi na minha vida. Teve um cara que ele chegou de camisa do Uruguai. Ele falou que ele era boliviano e que ele estava torcendo pra Argentina. E ele começou a pagar cerveja indiscriminadamente para as pessoas. E a gente falava assim, cara, por favor, deixa a gente pagar a próxima. Ele falou, não vou parar. E ele chegava do nada com mais cerveja. Inclusive, um abraço aí, Rubem. Eventualmente, na última rodada, fui para Brasília, conheci o Mané Garrincha. Portugal ganhou de Gana. Foi um jogo meio ruim, assim, o Cristiano Ronaldo não jogou nada nessa Copa do Mundo. Nada. Encontrou um golzinho contra a Gana, mas foi bem mais ou menos, assim. Foi um jogo bem mais ou menos, mas foi legal que eu tava com meu pai. E foi um grupo muito embolado que acabou que os Estados Unidos se classificou e surpreendeu, né? Gana teve aquela imagem que ficou marcada da galera que teve um problema de pagamento, acho que direito de imagem, e ficou marcada a imagem da galera recebendo a premiação no hotel, um câmera... com mação de dinheiro. Os caras com massa de dinheiro, porque a torcida queria se recusar a jogar, né? A torcida, os jogadores queriam se recusar a jogar, e a federação teve que correr pra pagar os caras pra não passar vergonha em Copa do Mundo. Cara, e Portugal acabou sendo eliminado, apesar de ter trazido 200 quilos de bacalhau pra concentração, né? Isso aí foi um fato que eles investiram bastante. E eu acho que nada mais justo, né? Porque eles receberam a Andrea Surak, de pintura corporal, na porta da concentração. Ela queria falar com o CR7, eles tiveram uma fé, tiveram um rolo. A gente conhece bem esses prints, né? Rodam na internet. E ela só queria falar com ele, e ele ignorou. Então eu acho justo, pela grosseria com a menina Andressa, essa eliminação da seleção de Portugal. Esse affair que gerou um dos melhores prints da história do Zap. E o grupo H, finalmente, chegamos... Esse bumbum há que ser o diabo. Exatamente. Quem não sabe, procura aí no Google o print Cristiano Ronaldo, André Surak. O print dessa conversa histórica aí, que vai ficar marcada aí na carne do povo brasileiro.
E o grupo H, finalmente, um grupo esquisito de Bélgica, a ótima geração belga, que em comparação com a Copa de 2018 ainda era uma promissora geração belga, com os atletas muito jovens. Argélia, Rússia e Coreia do Sul. A Argélia, não sei se surpreendeu, porque a eliminação de Rússia e Coreia do Sul não é uma surpresa, mas a classificação da Argélia acabou sendo uma surpresa e que mais tarde ia dar trabalho para um time grande, né? A seleção da Bélgica, a gente até comentou de leve isso no episódio sobre a França. Eles já eram uma ótima geração, né? Mas ainda eram tratados com muita ironia. Na verdade, é o contrário. Em 2018, eles foram tratados com ironia depois do fracasso de 2014, porque eles chegaram com muita expectativa, todo mundo falando, não, os caras jogam em time grande. E é aquilo, assim, eram ótimos jogadores, um péssimo time. Era super mal treinado pelo Wilmots. Super mal treinado. Era um ótimo elenco e um péssimo time. Eles não jogavam nada. E um time sem experiência nenhuma também, né? Sem inspiração, sem experiência. Ganharam de 2-1 da Argélia, 1-0 da Rússia e 1-0 da Coreia do Sul. Pô, pelo amor de Deus, né? Ganharam, passaram de fase invictos, mas fazendo o mínimo do mínimo. E eu acho, sim, a Argélia uma surpresa muito legal. Eu lembro que em 2010... a Argélia foi um dos times mais odiados do torneio, porque foi o futebol mais defensivo, retranqueiro e antijogo de todos. E eu lembro de eu falar assim, pô, caraca, a Argélia roubou a vaga que podia ser de uma seleção africana legal, né? E chegaram aqui com outro espírito, era um time diferente, com Fegoli, com jogadores mais experientes, mais leves, mais habilidosos, assim. E foi uma seleção que jogou um futebol muito técnico. E eu lembro de encontrar argelinos no FanFest, e eles tinham um grito que era 1, 2, 3, viva a Algérie! E aí, o tempo todo a gente escutava isso, acabei me afeiçoando aí a seleção argelina. Conseguiram passar. Eu acho que a Coreia do Sul é uma seleção com mais camisa para passar de fase do que a Argélia. Acabou que a Argélia passou bem. Com jogaço, Coreia do Sul e Argélia foi um jogaço super emocionante em Porto Alegre. Foi um jogaço mesmo. Foi, no Beira-Rio, né? E a Argélia faria mais bonito ainda na segunda fase, mas isso vai ficar no próximo episódio. Falando em próximo episódio, chegamos ao final desse primeiro programa da nossa série especial Copa das Copas. Falamos aí de todos os grupos dessa primeira fase, relembramos histórias pessoais, histórias curiosas, relembramos gols, relembramos tudo que a gente lembrou da primeira fase e a gente conta com você que escuta a gente pra vir conversar com a gente e comentar mais coisas que a gente não lembrou, porque realmente parece que a Copa durou 3 anos, porque aconteceu muita coisa, era muita história, muita gente, e ficou marcado, como vocês podem ver, a gente fala com muito carinho disso. E na semana que vem, a gente volta para falar das quartas de final e das oitavas de final, com mais um temperinho não que a gente vai... Não necessariamente nessa ordem, e com mais um temperinho que a gente vai deixar de surpresa pra semana que vem. Chico Freire, seu destaque final. Meu destaque final, eu não sei qual é o nome da pessoa, mas eu queria muito agradecer a 2 pessoas, na verdade. Primeiro, Júlio Rimet, inventor da Copa do Mundo. Uhum. E segundo, quem inventou que o Brasil poderia sediar uma Copa. Eu tenho muito que agradecer a essas pessoas, porque eu amo vocês. E é isso, você falou uma parada que eu queria falar também. Galera, mandem pra gente, lembrem de coisas, porque, cara, a gente fez uma pesquisa aqui que a gente achou tanta coisa que a gente não conseguiu ver todo o material, inclusive. Notícias da época, bizarrices, histórias curiosas, porque todo dia era uma avalanche, a cada meia hora saiu uma bizarrice diferente. A gente com certeza não lembrou de todas. Entra aí, procura a gente aí no Instagram, no Twitter, manda aí uma menção pra gente, fala aí, qual que é a tua história preferida da Copa, lembra a gente de coisas que a gente não contou, lembra de golaços, momentos esportivos, momentos aleatórios, momentos legais. E mandem as impressões de vocês também sobre esse programa, comenta o que vocês querem ver aqui nas próximas fases, a gente vai falar bastante do resto da Copa do Mundo, vai tratar muito sobre esse torneio, vai falar sobre diversos aspectos. E é isso. Mais algum detalhe, Chico? Não, é só isso mesmo. Então fica aqui um abraço Aqui, uma sugestão. A transmissão do Campeonato Alemão, né, na ESPN, sempre acaba com o tchau-tchau do Gerd Wenzel. A gente podia acabar com um OEA. Nós dois fazendo um OEA, só que aí vai indo embora. Tipo o Gerd Wenzel. O que você acha? Vamos tentar, né? Vai. Puxa aí, faz a contagem.
Um, dois, três e... Oea! Tá bom.